Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu venho trazer para vocês, nessa videoaula, um lindo porta-sabonete. Ele é dessa maneira aqui. Ele tem 4 compartimentos, onde você pode guardar até 4 sabonetes. Deixar lá arrumadinho na sua despensa ou no seu banheiro. Ele é nas florzinhas, no ponto fofoca. Aqui dá para vocês verem as divisórias. Então, meus amores, se vocês já estão gostando, vem comigo nessa videoaula para vocês aprender como fazer esse lindo porta-sabonete. Então, vamos que vamos! Vou mostrar para vocês como vocês vão riscar no tecido de vocês. Risca todo o gráfico no direito. Então, vou mostrar aqui para vocês que eu vou precisar riscar desse jeitinho aqui. Vou mostrar aqui para vocês as medidas, que hoje eu não vou riscar o gráfico junto com vocês, para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou precisar no comprimento do meu tecido, no comprimento, na parte maior do meu tecido, eu vou precisar de 1,11 m, 1,11 m de comprimento de tecido. Na largura do tecido, eu vou precisar de 37 centímetros na largura do tecido. Então, vamos ficar com a medida de 1,11 m por 37 centímetros, ok? Então, na nossa largura de 37 centímetros, vamos precisar riscar 9 quadrados de 3 por 3 cada quadrado. No comprimento total, vamos ter que riscar 33 quadrados, sendo que todos os quadrados terá a medida de 3 por 3, ok? Então, no tecido, você vai pegar o seu tecido e vai riscar dessa maneira aqui. Você vai riscar ele na medida de 3 por 3 cada quadradinho, vai riscar de 1 ao 9 quadrados. E subindo, você vai riscar do 1 ao 33 quadrado. Subindo, vocês têm que ter 33 quadrados. Para dar início ao gráfico, você vai riscar todos os quadrados primeiro e depois vai vir dessa forma. Vai pular a primeira faixa e vai fazer na segunda faixa. Pula o primeiro quadrado e aí dá início. Faz um, pula um, faz um, pula um, faz um, pula um. Pula a terceira carreira e passa para a quarta. Faz um, pula um, faz um, pula um. Para quem já conhece esse pontinho, ele é assim, uma carreira vazia e uma carreira faz um e pula um. Então, eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo da medida, mas creio que aqui já deu para vocês entender como é que vai fazer. Então, desse jeito aqui, eu vou riscar no meu tecido e já mostro para vocês.
Bom, aqui eu vou estar usando, na largura, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, contando com os espaços, que aqui eu tenho 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. No comprimento do tecido, eu vou usar 33 quadrados, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 33 quadrados. Vou usar no comprido e na largura 9 quadrados. Pulo esse daqui, que vai ser o espaço, pulo o primeiro quadrado de 3 centímetros e começo logo no segundo quadrado. Faço esse daqui eu não faço, pulo, venho pro de cá. É porque como eu já estou fazendo aqui, a minha marcação de giz já está saindo, que eu marquei ele todo com o giz. Então, algumas partes do vídeo vai estar mudo, porque aqui onde eu tô tá muito zoada, mas eu creio que vai dar para vocês tá entendendo aí, tá bom? Então, aqui eu já iniciei ali fazendo as florzinhas, porque essa florzinha é muito simples, que é a florzinha que eu tenho aí nas nossas primeiras aulas, que é o nosso ponto fofoca. E aí eu vou fazendo esse pontinho onde tá marcado o meu X. Faço uma florzinha aqui, faço outra florzinha aqui, faço outra florzinha aqui. Então assim vai ficando o nosso porta-sabonete. Então é isso aí, aqui agora eu já terminei. Vamos trabalhar agora no biquinho. E a parte do fundo, vamos medir também a parte do fundo. Pegar o tecido e colocar aqui onde vai ser costurado a parte do fundo. E depois vamos colocar as nossas divisórias. Aí eu vou fazer a divisória a cada 4 flores. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou abaixar ele e vou costurar aqui no meio. Então vamos ver isso aí passo a passo. Bom, meus amores, agora vamos aqui para nossa costura. Para quem tem a máquina o overlock, você vem e passa aqui a máquina em toda a pontinha dela, que vai ficar bem bonitinho. Eu vou passar aqui na minha máquina, que a minha é essa máquina aqui, a Eugene, que ela tem vários pontos. Eu vou usar aqui esse ponto daqui, número 18. Eu vou usar esse número 18 aqui. Consigo colocar, vai ficar assim. Então, por que eu quero fazer assim? Porque eu não quero perder o desenho aqui das pétalas. Mas você pode dobrar a costura, você pode dobrar aqui, dobra e faz. Aí você vê a forma que você quer trabalhar. Aqui também você pode trabalhar com biquinho, pode ser o biquinho, pode ser algum outro material. Eu particularmente, eu não gosto muito, eu acho que fica muito cheguei, né? Mas tem pessoas que gostam, então você pode estar armando aí com o biquinho. Eu vou preferir só passar um ponto aqui no beiral dele todo. Ou você pode também, antes de você formar todos os pontos, cortou o seu tecido, aí você faz uma costura reta, dobra a pontinha pra dentro e passa uma costura reta, ele vai ficar bem arrumadinho, bem bonitinho. Mas para quem já faz ele assim, passa somente aqui, ó, a overlock ou algum outro ponto, ou trabalha com algum tipo de biquinho. Então, agora eu já terminei, ele ficou assim, desse jeitinho, ó. Então, agora eu vou cortar essas pontinhas, a gente vai cortar aqui pra arrumar ele ficar bem certinho com a costura. Então, como eu venho bem retinho aqui, sem cortar, né, só pra eu tirar esses fiapinhos que fica aqui, ó. Mas como essa não é, então eu venho só cortando aqui a beiradinha onde passou, para que ele fique assim, desse jeitinho. Então, eu vou fazer assim nele todo e mostrar pra vocês. Pronto, meus amores. Eu já terminei de cortar todas as pontinhas. Ela ficou assim, ó. Depois que eu cortei. Não fica feio, mas quem tem overlock, passa no overlock. Quem quer passar o babadinho, passa um babadinho. Então, aqui eu cortei a parte que vai ser a parte do fundo. Eu cortei aqui 59. Eu cortei 59 aqui.
no comprimento e de largura eu cortei 19 centímetros. Por que 19 centímetros? Para que eu possa dobrar aqui. Eu vou dobrar aqui, eu vou dobrar 1 centímetro assim e 1 centímetro assim. E vou passar uma costura reta dos dois lados. Aqui novamente 1 centímetro assim e 1 centímetro assim. Então, vou fazer a barrinha dele para que a gente coloque aqui no fundo e vou mostrar para vocês também como vamos fazer a nossa divisória aqui para poder colar o fundo junto. Primeiro, eu vou passar a bainha aqui do fundo para que a gente venha arrumar ali. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 centímetro aqui. Vou colocar 1 centímetro para dentro. Venho aqui, vou medir 1 centímetro para dentro. E agora eu vou dobrar aqui na mesma direção dele. Eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro novamente. E aqui eu levo para a máquina. Prontinho. Então, agora aqui, vou dar um retrocesso. Eu centralizei aqui no bico da minha agulha aqui, bem aqui no meio do pezinho, para que o pezinho fique bem aqui na beira, para ela ficar uma costura toda por um. Não precisa correr costurando, vai fazendo com calma, para poder sair tudo certinho. E assim eu vou fazer todo ele, desse lado e já mostro como fica. Pronto, agora aqui eu já terminei, já bati na máquina, ficou assim, uma dobrinha do outro lado. Então, os dois lados já ficou assim costurado. Então, agora nós vamos marcar, vamos colocar. Vamos fazer a divisória aqui para vocês entenderem aonde eu vou marcar aqui. Então, aqui, ó, já ficou certinho o nosso tecido. Aqui são espaços que eu vou ter que dobrar para costurar. E aqui também é outro espaço que eu vou dobrar. Mas eu vou fazer antes a marcação aqui junto com vocês das florzinhas, como vamos fazer a divisória dela. Então, aqui, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, 4. Quando eu chegar na quarta florzinha, aqui no meio do miolinho, onde eu tenho uma bolinha, vai vir essa pétala aqui. Então, essa pétala aqui, eu vou baixar ela. Eu pego ela e coloco essa pontinha aqui pra dentro. Esse risco branco aqui vai sair, porque isso aqui é giz. Eu vou colocar aqui pra dentro. Na mesma direção, vou colocar o de cá também pra dentro. Todos ele que tá aqui, vou colocar pra dentro. E o daqui também vou colocar pra dentro. Então, ele vai ficar assim. No direito, ele vai ficar assim, embutido. É onde nós vamos passar a costura aqui pra fazer o nosso... Então, a cada um desse aqui, ó, eu vou dividir assim. Então, vem 1, 2, 3, 4. Na quarta, na última pétala dela, eu boto pra baixo. Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, eu abaixo. Então, essa carreira toda aqui eu vou abaixar, ó. Vou colocar lá pra trás. Vou colocar as pétalas pro avesso. Vamos colocar aqui. E vou colocar aqui. Então, novamente, eu tenho outra divisória aqui. Aí, eu venho 1, 2, 3, 4. Nessa daqui, eu abaixo. Então, venho abaixando aqui. Aqui. E aqui. A pontinha dela, pra gente passar a costura. Aí, eu venho 1, 2, 3, 4, que é essa parte onde a gente vai finalizar aqui com a costura. Pronto, aqui, vamos colocar a direção dele, ó, pra cá, essa outra pra cá, porque elas vão ficar assim. Então, vamos consertar toda de um jeitinho só. Que quando eu colocar outro tecido aqui que eu vinha costurando, eu vou passar a costura, não vou dar início a ela aqui no meu babadinho, eu vou dar início aqui. Então, eu vou centralizar aqui esse meio desse quadrado, já deixei dobradinho assim. Aí, venho com minha máquina até aqui. Chego aqui, eu boto assim o outro, para ele ficar todo certinho, virado pra lá. Se eu venho com minha máquina assim, então, eu vou virar eles pra lá, as pontinhas deles.
No mesmo jeitinho o outro lado, vamos virar todas para um lado só. Vira para lá e para lá na hora da costura, para a costura passar e segurar eles assim. Que essa parte do fundo, ela vai ser feita assim. Nós vamos colocar assim, costurar pelo avesso. Vamos arrumar aqui nossas preguinhas, que essas preguinhas aqui, ó, ela vai descer aqui, vai ficar assim, desse jeitinho aqui. A de cá, ela vai descer e vou dobrar aqui. Então, elas vão ficar assim. Coloco pra dentro a pétala. Venho colocar aqui pra dentro. Deixo ele certinho. Assim. Conserto aqui. E venho com o alfinete aqui. Pra eu passar a minha costura. Descer todas elas assim. Então, venho na de cá, vou colocar aqui pra dentro, desse jeitinho assim. Arrumo pra ele ficar certinho aqui. Aí, eu vou terminar, vou fazer assim, todas elas. Vou só descer aqui, ó, coloco pra dentro e dobro ele, pra ele ficar quadradinho. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Então, primeiro eu vou fazer a costura daqui pra gente fazer a divisória. Vamos costurar logo essa parte daqui, certo? Vou colocar o fundo aqui. Então, como é que eu vou costurar essa parte do fundo? Eu vou colocar assim, o direito com o direito. Vou fazer assim, direito com direito e vou costurar. Vou botar ele todo certinho aqui, o tamanho que eu quero. Arrumo direitinho e venho aqui, ó, com o alfinete no meio, para que ele não salte. E aqui agora eu vou costurar essas duas partes. Depois que eu abaixar todas elas aqui, pronto, aqui eu já dobrei pra cá, pra cá, pra cá. E aqui eu juntei as pontas, eu deixei ele assim, ó, com essa pontinha do babadinho passando e a pontinha do babadinho passando também. Ele não vai ser costurado rente com babadinho, ele vai ficar mais ou menos um dedinho e um dedinho, mais ou menos 1 centímetro. Então, aqui eu juntei aqui as duas partes, já dobrei aqui as pétalas da flor, que foi aquela que eu mostrei como vocês dobrar. Coloca tudo pra dentro e mede assim, a pontinha do seu quadrado com a pontinha do outro quadrado, ele vai ficar exatamente assim. Do outro lado a mesma coisa, ó. Juntou aqui e deixa ela retinha assim. E aí, coloco o alfinete. Então, agora eu vou costurar essa parte, que eu já juntei aqui o direito com o direito. E vai ficar desse jeitinho aqui. Então, eu vou tentar passar a costura bem mais próxima aqui. Bem pertinho aqui de onde vai ficar a flor. Então, vamos lá. Vou levar aqui pra máquina pra gente ver como fica. Pronto, aqui agora eu já passei na máquina os dois lados. Eu costurei, depois cortei todo o excesso do tecido e vim passando um zigue-zague. Dos dois lados eu fiz a mesma coisa. Agora nós vamos fazer a costura das divisórias. Vou virar aqui para vocês verem como ficou a costura. Sempre o babadinho passando, essa parte de trás no caso fica menor. O lado de cá também. Pra dar esse efeito do babadinho passando aqui, que ele vai ficar assim. Então, quando ele estiver assim penduradinho, ele não fica mostrando a parte do fundo. Ele não vai vir até aqui. Então, ele tá mais ou menos um pouquinho só atrás dele. Que a gente de trás, a gente vê mais ou menos que os babadinhos passam um pouco, ó. Tá vendo? Então, agora vamos marcar aqui a nossa divisória, prender com alfinete pra gente botar na máquina. Então, como eu já mostrei pra vocês a nossa divisória aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou esticar ele aqui, pra ele ficar certinho aqui. Vou esticar aqui pelos esses biquinhos aqui, ó, de um lado e do outro eu estico pra ele ficar certo no meu tecido. Aqui eu já marquei, contei 1, 2, 3, 4, marquei. Vou deixar com que ele fique todo em uma direção só e vou marcar aqui no alfinete. Essa parte aqui, eu vou colocar um alfinete aqui, nesse, aqui também, sempre dá uma esticadinha para ele ficar arrumadinho.
Na hora da costura ele fica bem bonitinho, não fica torto. Venho aqui. E aqui no outro eu faço a mesma coisa. Estico, deixo ele arrumadinho, prendo aqui no meio. Agora aqui, na hora de levar pra máquina, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com minha costura bem aqui no meio. Eu vou costurar aqui, vou costurar aqui e vou costurar aqui. E tá pronto. Vou levar aqui pra máquina pra gente fazer essa parte. Pronto, aqui agora eu já costurei. Passei a costura aqui. Passei aqui. E aqui. Vou mostrar aqui pelo fundo pra vocês verem melhor. Aqui eu tenho uma costura aqui, outra aqui, outra aqui. Então, costurei o fundo junto com ele. E aqui eu tenho as divisórias aqui, ó. Aqui é uma divisória, aqui eu tenho outra. Vou mostrar aqui pra vocês como vai usar. Aqui, ó, cada compartimento desse eu fiz assim com um espacinho maior, porque você pode estar usando um sabonete assim, ou pode estar usando um sabonete de caixinha. Então, o sabonete de caixinha, eles são mais larguinhos, tanto assim como na altura deles. Então, a gente vai usar assim, ó, um papel aqui, um sabonete aqui, vamos colocar outro aqui, sabonete, vamos colocar outro aqui e outro aqui e deixar empenduradinho no banheiro. Agora, nós vamos fazer o lugar de empendurar. Se você quiser, você pode colocar dois, um de um lado, um do outro. Eu vou colocar somente um aqui no meio, para poder empendurar. Então, aqui eu peguei um pedaço do tecido, eu fiz uma costura, depois virei ele, costurei no avesso, depois virei. Depois eu fiz um saquinho, costurei esse saquinho para ele ficar quadradinho e coloquei as duas pontas aqui dentro. Essas duas pontas eu coloquei aqui dentro e acertei aqui na máquina. Então, agora eu vou fazer assim, essa parte aqui que tá arrumadinha com esse biquinho pra cá, vai ficar virado pra lá, pra ficar a parte do direito. Então, vou colocar mais aqui pra cima e vou vir aqui com a máquina aqui por cima, ó. Vou costurando aqui no tecido, ó, fazendo uma bordinha aqui do lado, com a linha prendendo ele aqui. Então, agora aqui, ó, já preguei meu quadradinho que eu fiz, emboti a ponta aqui. Eu acho que assim fica melhor, porque fica mais firme para poder apoiar aqui. Não fica uma coisa muito fininha para esticar só o meio. Então, aqui acaba dando um apoio melhor. Então, deixei assim essa curvinha para trás. E na frente ele ficou assim, ó. Deixei ele bem rente com esse biquinho aqui. Ficou desse jeitinho aqui. Assim que ele fica. Aqui já terminamos. Pronto, então aqui eu coloquei ele pendurado. Aqui eu tenho um sabonete aqui dentro. Põe o sabonete e cada um desse aqui eu posso colocar um, aqui dentro tem outro sabonete e assim dá para colocar 4 sabonetes aqui nesse modelinho, nesse gráfico. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha para ajudar aqui no canal, compartilha aí com as pessoas também que gostam e amam artesanato. Então é isso aí, foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.